acredita que as relações interpessoais têm influência no desenvolvimento dos alunos? Muitas pessoas acreditam que, na verdade, isso tem mais a ver com algo pessoal, talvez de forma independente. Mas a verdade é que as relações interpessoais têm uma forte influência na vida de todas as pessoas, principalmente dos alunos que estão ali no ambiente escolar. Nossas conexões influenciam diretamente nos nossos sentimentos. Imagine então o aluno em sala de aula. É disso que nós vamos tratar. Aqui iremos propor a solução do seguinte problema. Imagine que alunos de um colégio estão começando a se portar de forma desinteressadas, um pouco apáticos, e juntos os professores procuram solucionar esse problema. Porém, esse problema surge a partir de um problema de saúde coletivo. Então, juntos os professores decidem se reunir para buscar a solução desse problema. Atualmente, por conta da pandemia do coronavírus, a Covid-19, nós enfrentamos uma grande crise na saúde. E, infelizmente, essa crise também acabou afetando o ambiente escolar. Entrevistamos alguns professores para falar sobre esse assunto, sobre como eles veem esse problema, essa crise na saúde, e sobre como eles poderiam juntos solucionar este problema de crise na saúde no ambiente escolar. Eu me chamo Andréa Luísa, trabalho na área da educação há 30 anos, pelo governo do estado, funcionária pública. Primeiro me formei em economia na UESC, depois em matemática. Meu nome é Itamar Amaral, tá? A minha formação acadêmica é licenciatura em física. Já atuo na área há mais de 25 anos na área e trabalho com o ensino médio e mais a turma do EJA, tá? Então eu trabalho com o médio e com o EJA na escola. Meu nome é Leonardo Pereira, sou estudante do 3º ano do ensino médio. Eu me chamo Helena Pisa, sou professora da Federal do Sul da Bahia, do campus de Itabuna, do colegiado interdisciplinar, licenciatura interdisciplinar em linguagens. Tenho mestrado em educação especial, doutorado em educação na área da educação especial. Então, eu dou aula há 19 anos no ensino superior e há 13 no ensino federal. É de extrema importância que os professores conheçam os seus alunos. Por isso é necessário que os professores também tenham um relacionamento com os pais dos alunos para se saber o que se passa dentro do seu núcleo familiar. Olha, a minha relação com os alunos, eu geralmente digo assim, é uma relação de amor e ódio. Por quê? É porque eles realmente gostam da aula, eles têm uma certa empatia com a aula e com o professor, porém, pela dificuldade apresentada, as ferramentas que eles não têm, que eles não trazem, isso torna mais complicado. E aí eles começam a sentir certas dificuldades. Mas eu sempre tento resgatar esse amor que eles têm pela disciplina. Eu sempre tento buscar passar da melhor maneira possível o conteúdo e tento resgatar a autoestima desse aluno, certo? Às vezes acontece o aluno estar triste, certo? Ou às vezes eles faltam muito. A gente tenta buscar o porquê dessa tristeza ou dessas faltas. Eu tento ser a melhor professora. Eu acho que ser professor é muito além de ser aquele que ensina só. Eu vejo o meu aluno não só como aquele que tem que me apresentar trabalhos,
possa dar nota, independente de como ele fisicamente, psicologicamente e socialmente está ali naquele processo. Então, eu tento ver isso além, né? Então, eu tenho muitos alunos que, aonde eu vou, se é um componente que ele pode estar fazendo, ele vai. Então, as minhas salas sempre são muito lotadas. Eu estou com uma sala agora de textos acadêmicos e eu tenho 2 turmas de 50 alunos. Então, e todos juntos, na mesma aula. Então, são 100 alunos. Eu vou começar agora, semana que vem, um componente de educação inclusiva. Numa eu tenho 49, na outra eu tenho 47 alunos. A minha relação com eles é legal, né? Porque a gente vê com essa troca, né? Como eu tento sempre olhar o meu aluno além dele, né? Eu vejo quando eles não estão bem. Eu tinha uma aluna que ela era não era bem aceita na sala, mas ela era uma aluna que participava demais da aula. Ela perguntava, se era para questionar, ela questionava, quando ela não, enfim, ela era muito participativa. E começou, e nunca faltava. Aí começou que ela veio muito quieta, muito triste, aí faltou várias aulas. Eu mandei mensagem para ela e falei, ô Brenda, o que está acontecendo? Por que você está faltando tanto? Estou sentindo sua falta aqui. Ela, professora, não está dando. Não, mas tem alguma coisa? Eu posso te ajudar? Porque eu sempre sou assim, eu sou a professora que tenta ajudar, nem sempre. E tem alguns alunos que veem isso como uma forma de subir em cima. Então, você tem que ter a noção de quem você pode ajudar e de quem não. Ela falou, mas você quer realmente saber? Eu quero, porque quem sabe eu posso te ajudar. E ela estava se separando do marido. Então, aí a gente tirou um tempo, conversamos e ela voltou. Isso fez com que a minha relação com ela fosse muito forte. Eu acho que ser professora é mais do que ser aquela pessoa que passa o conhecimento. É você entender o outro. Porque como você criar empatia, como que eu vou conseguir que o outro entenda o que eu estou dizendo se eu não sou empática a ela, né? Não adiantaria nada meu título de doutorado. Porque ser doutor não é ser o melhor professor. O que é ser melhor professor é você ter uma didática boa para chegar até aquele seu aluno. Quando você tem essa didática, que você encontra essa didática, vocês podem estudar a didática de tudo tal, mas você tem que encontrar a melhor, que é para você, que te auxilia a entrar em contato com esse teu aluno. Quando isso acontece, qualquer coisa que você ensine, eles vão aprender. Então, eu acho que a minha relação com os meus alunos, na grande parte desses meus alunos, lógico que a gente não agrada a todo mundo, mas ela é muito boa, principalmente por causa dessa troca. Nossa situação-problema se trata de um problema de saúde coletiva que não é apenas sobre a pandemia. Isso significa que as soluções elas podem ser diversas, principalmente por se tratar de seres diferentes. Então, é importante trazer soluções que se encaixem a todos, não apenas a momentos únicos como o que estamos vivendo da pandemia. Nem apenas soluções que se encaixem apenas no caráter individual, mas soluções que se encaixem e que sejam benéficas para todos os alunos no contexto escolar. A pandemia está relacionada, assim, como foi um processo que dificultou os alunos a terem motivação, porque a partir do momento em que está os isolamentos, os alunos não puderam mais ir à escola e muitos alunos não têm acesso à internet, então a maioria não teve nenhum meio para continuar estudando, então eles ficaram muito desmotivados. Aí mesmo quando voltou as aulas, agora nesse formato híbrido que nós estamos, continua
essa desmotivação, porque foi um grande período sem estar em aula, sem ter esse contato com o professor. Eles ainda tinham um meio de estudar. Os professores criavam dinâmicas, tinham criatividade para a aula não ficar desinteressante, porém é um pouco cansativo. Até a questão de você acordar cedo e se manter concentrado era difícil para os alunos. Agora que voltou presencial, muitos desistiram, porque pensaram, não tem mais como recuperar, ou porque nesse tempo na família começou a ter muitos problemas assim, econômicos, financeiros, então muitos tiveram que procurar trabalho, nem voltaram para a sala de aula. A pandemia fragilizou o processo educacional e os professores, o papel deles nesse momento é de assim, manter os alunos motivados, porém precisa-se de, nessa área da educação, muito incentivo, muito investimento. Porque tendo os professores por si só, fica difícil. Porque, por exemplo, a gente poderia ter, durante a pandemia, durante o período online, poderiam ter integrado os alunos que não tinham acesso, né? Mas, como isso não ocorreu, por isso que nós tivemos evasão escolar muito grande. Essa é uma boa questão pelo seguinte. Antes nós não tínhamos essa experiência, né, de EAD. Pelo menos eu só ouvia falar EAD, à distância, mas não trabalhava dessa forma. Porém, eu acho que a maior diferença entre o presencial e o EAD é a aproximação que você tem com o aluno. Porque no presencial você pode estar ali, você pode, sem mesmo o aluno dizer alguma coisa, você perceber que ele não está bem. Já o EAD, não. O EAD é algo assim meio mecânico, porque nem sempre o aluno abre as câmeras. E aí o que acontece se ele não abre as câmeras? Você não sabe o que está lá do outro lado. Você nem sabe se realmente o aluno está lá do outro lado. Então, essa é a grande diferença. É em você conseguir perceber se realmente aquele aluno está ou não aprendendo. Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você aprender, que é duas coisas completamente diferentes. E presencial você consegue captar, ver o aluno, você consegue perceber no aluno se realmente ele está acompanhando ou não. Então essa seria a grande diferença entre uma e outra. O presencial é mais... é você e o aluno, né? Às vezes você está dando aula à distância, online, eu falo sozinha, entendeu? Porque você percebe que todas as câmeras estão fechadas, né? Os microfones também, né? E tudo. E você pergunta, não tem retorno. Se você até pergunta se entendeu, se quer perguntar alguma coisa, ninguém diz nada. Então você se sente sozinha ali, como se você tivesse, tipo, dando uma palestra, entendeu? Porque ninguém fala nada, só você que fala, né? E quando você está na sala de aula, você sabe se o aluno está aqui ou se está em Nárnia. É muito mais fácil você trabalhar com aluno presencial. Eu levei um tempo para me acostumar e ainda eu não ficava à vontade, eu ficava muito tensa. Principalmente porque ele não estava perto de mim. E eu sempre, eu sou meio descontraída assim para dar aula, eu acho, faço uma piadinha, faço uma coisa ou outra, e online isso não dá para, pelo menos eu não me sinto à vontade para isso, porque eu não sinto retorno deles, entendeu? Você não tá vendo se o menino tá rindo, você não tá vendo se ele como ele está se expressando pelo que você tá falando. Então é complicado.
Quanto à parte da tecnologia, facilitou, porque você pode jogar figuras, entendeu? Você fica, eu peguei uma câmera, você botei o notebook na câmera e o computador estava aqui do meu lado. Então, se eu quisesse jogar alguma figura, eu jogava aqui pelo computador e eles viam lá, entendeu? Se eu queria jogar um slide também, eu jogava. Então, isso tornou mais interessante a aula, principalmente porque é matemática, né? Entendeu? Aí eu jogava slide, jogava as figuras e ele podia visualizar isso lá. Quanto que presencial, isso é mais complicado, porque você tem que ter aparelhagem na sala de aula e nem sempre isso é possível, né? Como uma das soluções, podem ser feitas dinâmicas em sala de aula, para que os alunos possam se conhecer, compartilhar suas vivências e, é claro, nós acreditamos que quando nós compartilhamos a dor, quando nós compartilhamos a nossa história, nós podemos ser ouvidos e nós podemos também nos identificar com o que o outro passa. Isso pode nos ajudar a solucionar os nossos problemas de uma forma coletiva e muito melhor do que se nós guardássemos apenas pra gente. Além disso, é importante pensarmos em uma forma de motivação para os alunos, não apenas no momento da pandemia, mas em todos os momentos. Porém, é necessário esclarecer aqui que não existe uma solução que se adeque a todos os momentos ou para todas as pessoas, embora gostássemos que sim. Eu sempre fui muito perceptível com isso. Seja no âmbito familiar, no âmbito da escola, eu sempre percebi muito isso. Ainda mais quando eu era líder, eu sentia que eu tinha esse compromisso, e acho que os professores devem sentir isso também, de perceber qualquer mudança, qualquer coisa, assim, qualquer comportamento nos colegas, nos alunos, no caso dos professores. E aí, na época que eu era líder, eu pensava muito dessa forma, assim, eu preciso observar todo mundo, se caso houver alguma mudança de interesse por parte do aluno, investigar, perguntar. Sempre perguntava, por que você faltou naquele dia? Aconteceu alguma coisa? Mas eu acho que isso é humanidade, você pensar se o outro também está bem, se ele também está interessado, se houve alguma mudança no que você pode ajudar, entende? Então, pensava dessa forma, e eu acho que os professores, infelizmente, não tem tanto tempo para perceber isso nos alunos. Então, por isso, os líderes têm um papel importante nesse sentido. Então, os professores poderiam, além de aconselhamento, fazer um papel de aconselhamento, eles podiam também, acho que, respeitar o tempo de cada um em relação a atividades, a conteúdos e se ele fez uma avaliação e não teve alguma parcela que ou teve rendimento muito baixo, poderia dar uma segunda chance. Acho que é uma forma de você conseguir que todos, todos estivessem no mesmo lugar na corrida, digamos assim, se a gente estivesse falando de uma corrida. Aconselhamento emocional seria importante, só que aí a gente precisaria de ajuda até mesmo de especialistas nessa área. Esse seria um problema coletivo da sala. Então, melhorar o comprometimento dos alunos seria uma tarefa, para os professores e para a gestão da escola. Além do contato aluno-professor e das dinâmicas em sala de aula, também é interessante a proposta do diário de bordo. O diário de bordo é apresentado pelo filme Escritores da Liberdade, onde a professora pede para que os alunos que se sentirem à vontade começassem a escrever um diário de bordo, contando da sua vida e compartilhando suas vivências, para que assim ela pudesse conhecer um pouco mais deles. Tento deixar à vontade, entendeu? Mas aí a gente tenta descontrair, tenta
puxar mais para o lado assim, não só, como se diz, acadêmico, né, da palavra, não ficar só grudado, mas também no que se diz respeito à disciplina, mas chamar um pouco mais para si, ter um pouco mais de empatia, né, em relação ao aluno. Acho que isso facilita. Também você tem que se colocar no lugar dele um pouco e ver, né, as dificuldades, e procurar ajudar de certa forma. E aí acho que facilita, né, como a gente tem que conviver durante um tempo, né, durante o ano letivo, é necessário que não fique aquela coisa travada, né, só de como se você fosse melhor que eles, cara de sim, ele, né, acho que... A diferença entre você ter aulas presenciais para você motivar o aluno e aulas EAD para motivar o aluno. No presencial, pelo menos na nossa área cá, a gente pode trabalhar com questão de experimentos, né? Buscar dar uma aula mais dinâmica, certo? Sabe? Fazer aquelas brincadeirinhas em sala de aula de forma que você vai prender o aluno. Geralmente eu gosto de brincar na sala, para quê? Só para prender o aluno, para trazer a atenção do aluno, para poder ele concentrar. Mas o presencial já é um pouco diferente. Por quê? No presencial, por mais que você tenha toda a liberdade, mas você não sabe como é que o aluno está lá do outro lado. Você não sabe nem se realmente o aluno está do outro lado para prender ele. Eu trabalho com animações. Então eu gosto de animar um videozinho, gosto de pegar um slide, fazer uma animaçãozinha, que é para poder tentar prender o aluno. Mas não tem comparação. Você prender o aluno presencial e online. Pedir para eles fazerem experimentos. Geralmente, quando eu era online, eu fazia o seguinte, eu pegava uma questão, por exemplo, uma questão de física, e ali mesmo a gente trocava experiência dentro daquela questão. Então, eles iriam responder a questão naquele momento ali. Então, ali eu estava sabendo que eles estavam, mesmo que não abrissem a câmera, mas eu sabia que eles estavam ali. Por quê? Porque eles estavam tentando responder e estavam me dando o retorno. Isso fez com que eles começassem a aparecer mais. Aí eu vim para a escola, montei uma estrutura nessa sala 2, direitinho, pá, joguei. E aí eu fiz, imaginei Valdo, ele tinha uns softbox. A gente montou aqui, colocou luz e aquela coisa toda. A gente ficou bem uns 30 minutos só preparando. Bora. Quando a gente começou a aula, aí pronto. Aí como se eu estivesse dentro de uma sala de aula. Aí melhorou, aí começou. Aí já melhorou, aí eu já comecei a preparar alguns slides, né? Que antes eu não trabalhava. Eu já preparei slides, já preparei animação de slide. Aí fazia uns videozinhos curtos, jogava para eles. E aí foi. Isso para quê? Para trazer, para cativá-los. No filme Sociedade dos Poetas Mortos, observamos a atitude de um professor que quebra todos os paradigmas da instituição de ensino em que leciona. Ele decide transformar a educação para algo que chame a atenção dos alunos. Ele começa a cativar os alunos de uma forma que os alunos começam então a se apaixonar pelo ensino, a se apaixonar pela educação. E isso faz com que ele transforme não só a instituição, mas transforme também a vida dos alunos, os fazendo entender que a escola, o ambiente escolar, a educação é muito mais do que algo que nós vamos usar apenas aqui dentro, mas algo que nós vamos precisar levar para a vida. Nós precisamos de professores que estejam dispostos não só a dar aulas ou passar conteúdo, mas a ensinar o aluno coisas que eles devem aprender para a vida. O professor deve se interessar pelo aluno a fim de desejar marcá-lo pela vida, não apenas durante a época da escola. Isso faz com que o aluno se interesse mais pelo estudo. Esse retorno às aulas
digamos assim, híbrida, os alunos eles estão mais motivados. Eu acho que o fato de ter ficado muito tempo fora, ou seja, muito tempo preso, né, dentro de casa, preso entre aspas, ou seja, eles não estavam vindo para a escola. Então, quando houve esse retorno agora, eles vieram mais motivados, bem mais motivados para querer, para buscar. Agora, logicamente, né, tem suas exceções. Tem aqueles alunos que ainda estão assim, digamos assim, essa pandemia trouxe algo tipo uma depressão. Uma depressão. O índice de depressão entre alunos aumentou bastante. Um trabalho de animação. Animar esses meninos, certo? Digamos assim, 5% do número de alunos, que para mim é alto. 5% para um público razoavelmente grande. Então, mas no geral, os alunos eles estão querendo. Quando nós retornamos a primeira vez que nós fizemos uma parada, eles sentiram bastante, né? Eles sentiram muito essa parada. Não foi uma parada, foi uma parada presencial para voltar ao online, ao EAD. Só que agora, como retornamos ao presencial, vocês imaginam que eles estão... Sabe aquele primeiro dia de aula, quando a gente chega com aquela gana, com aquela vontade de querer, de buscar? É o que está acontecendo agora. A questão da dificuldade, essa ainda existe. Mas a questão do querer, do buscar, isso melhorou bastante. Nesse primeiro momento, né? Esse primeiro momento de retorno. Vamos ver como eles se portarão daqui para frente. E, na verdade, vamos ver como é que vai ficar essa relação entre tecnologia e escola. Eu acho que eu já faço muita coisa, né? Eu não sou uma professora convencional. No presencial eu sento em cima da mesa, eu subo na cadeira para chamar a atenção do que está falando lá atrás, né? Eu não sou uma professora convencional. Se você assistir uma aula minha, você vai falar, essa daí é louca, sou mesmo, graças a Deus, sou, porque é isso que chama a atenção dos meus alunos. Então, assim, eu continuaria sendo essa doida que eu sou e que dá certo, né? Eu não penso, isso não vai ser legal, isso não vai funcionar, eu tenho vergonha de fazer isso. Não, me deu na louca, me apareceu a ideia, eu vou lá e faço. Eu utilizo todas as pessoas que estão na casa, né? Todas as pessoas, digo meus bichos também, porque eles para mim são pessoas. Uso os brinquedos que eu tenho aqui. Por exemplo, eu estava dando aula de desenvolvimento de linguagem e aí eu queria explicar como estimular mais a fala. E eu estava justamente nessa sala. Eu falei, peraí, fui lá, catei o brinquedo e comecei. Né? Porque eu crio brinquedos, eu crio estratégias para o desenvolvimento de fala. Né? E aí eu vou e eu boto isso em sala de aula, eu dou muitos exemplos, isso é uma coisa que eu já fui elogiada pelos alunos. Professora, você nos cativa porque você está sempre embasando a teoria em uma ação que aconteceu, em um exemplo que deu, né? Então isso acaba facilitando bastante. Pode alguém entrar aqui e ficar me olhando. Isso tudo nos mostra o quanto é importante que o professor se relacione com seus alunos, de quanto é necessário que o professor ele participe da vida do aluno, não apenas na sala de aula, embora também deva participar ali, mas que ele se interesse pela vida do aluno também fora da escola, para que dentro da escola ele possa trabalhar melhor com esse aluno. A motivação e o incentivo é algo que deve permanecer no ensino durante todo o percurso educacional. Imagine então durante um período em que os alunos passam por problemas de saúde coletiva.
Nesse momento, então, é que se faz mais necessária a participação do professor na vida do aluno, para incentivar, aconselhar e para motivar os alunos durante esse momento de crise, durante esse momento de dificuldade, para que os alunos não abandonem a escola, não deixem de querer aprender, para que se saiam bem de forma geral.